Eu sempre fui desconfiada, sabe? Dessas pessoas que pensam duas vezes antes de dar um passo fora da zona de conforto. Mas naquela noite, eu não sei o que aconteceu comigo. Talvez fosse o peso das últimas semanas. Término de namoro, briga com minha melhor amiga e a pressão do trabalho. Tudo parecia ter se acumulado de uma vez. Então, quando meus amigos me chamaram para ir numa boate no centro de São Paulo, eu decidi que merecia uma pausa. A noite parecia promissora. O lugar estava lotado, as luzes piscavam no ritmo da música e a energia era contagiante. Eu me joguei na pista como se quisesse dançar todos os problemas para longe. Era uma dessas noites em que a gente esquece o mundo e só vive o momento. Depois de algumas horas, decidi que precisava de uma pausa. Fui até o bar pegar uma água e quando voltei, não vi ninguém da minha turma. Peguei o celular para ligar, mas claro, a bateria já estava nos últimos 2%. Tentei mandar mensagem, mas antes que conseguisse, o celular apagou. Típico, né? Eu não queria parecer desesperada, então fiquei esperando perto da saída, achando que eles apareceriam. Mas os minutos viraram 1 hora e nada. Para piorar, já passava das 3 da manhã. E o centro de São Paulo à noite não é o tipo de lugar onde você quer ficar sozinha. Foi então que um casal se aproximou. Pedro e Ana. Pareciam simpáticos, com sorrisos fáceis e um jeito acolhedor. Tá tudo bem? Perdeu alguém? Ana perguntou enquanto Pedro olhava para mim com curiosidade. Expliquei a situação e eles se ofereceram para me dar uma carona. A gente mora ali perto da Paulista, te deixamos no caminho, Pedro disse. Eu hesitei, mas o que mais eu podia fazer? Eles pareciam confiáveis e eu só queria chegar em casa. Entrar naquele carro foi a pior decisão da minha vida. Na hora parecia normal. Pedro dirigia, Ana estava no banco do passageiro e um outro cara, Caio, estava no banco de trás comigo. Ele era mais quieto, parecia distraído com o celular, enquanto Pedro e Ana conversavam sobre a noite. No começo, o clima era até tranquilo. Eles falavam de coisas banais, como se quisessem me deixar à vontade. Mas, depois de um tempo, comecei a notar pequenas coisas que não faziam sentido. Pedro insistiu em pegar um atalho para evitar o trânsito. Só que era tarde da noite, não tinha trânsito nenhum. A estrada ficou cada vez mais deserta, sem iluminação e sem placas. Tentei disfarçar o incômodo, mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Então, Caio começou a me encarar pelo retrovisor. Não era um olhar casual. Era frio, invasivo, do tipo que faz seu estômago dar um nó. Tá tudo certo mesmo? Parece que a gente está indo para o lado oposto, perguntei, tentando soar calma. Pedro deu uma risada baixa e respondeu: relaxa, a gente já está quase lá. Mas o tom dele não era tranquilizador. Pelo contrário, parecia esconder algo. Minha mente começou a correr. Meu celular estava morto, a estrada era isolada e eu estava presa naquele carro com 3 pessoas que eu mal conhecia. Quando ouvi o som das portas trancando automaticamente, meu coração quase parou. Naquele momento, tudo o que eu queria era sair daquele carro. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Tentei manter a calma, mas era impossível. Meu corpo inteiro gritava que algo estava terrivelmente errado. Ei, eu acho que já tá bom. Podem me deixar aqui mesmo, disse, tentando soar casual, mas minha voz tremia. Pedro olhou pelo retrovisor e riu, aquele riso seco e irritante que só piorou o frio na barriga. Que nada, a gente te deixa em casa, relaxa, ele respondeu. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Ana se virou para mim com um sorriso que parecia forçado. Você tá tão tensa. Não precisa se preocupar, a gente só quer ajudar, ela disse, mas o tom dela era esquisito, quase debochado. Enquanto isso, Caio continuava me encarando, agora sem tentar disfarçar. Foi aí que comecei a observar tudo. O carro, as pessoas, os movimentos deles. Pedro parecia muito tranquilo, mas era calculista. Ele dirigia como se tivesse todo o tempo do mundo. Ana parecia querer me convencer de que estava tudo bem,
mas seu sorriso escondia algo. E Caio, bom, ele era o pior. Tinha algo nos olhos dele que era puro perigo. Me forcei a pensar. Se eu fizesse alguma coisa agora, qual seria a minha chance de escapar? Nenhuma. As portas estavam trancadas e eu não conhecia aquela estrada deserta. Tudo que eu podia fazer era esperar uma oportunidade. Mas meu corpo já estava no modo sobrevivência, pronto para reagir a qualquer momento. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, Pedro anunciou: "Vou parar num posto para abastecer." Meu coração deu um salto. Essa era a minha chance. Eu precisava sair dali, não importava como. Quando o carro parou no posto, eu olhei ao redor. Era um lugar pequeno, quase abandonado. Um frentista magro e com cara de cansado estava fumando perto da bomba de gasolina. Não havia mais ninguém por perto. "Vou no banheiro", disse, tentando soar tranquila. Ana hesitou, mas Pedro destravou a porta. Assim que coloquei os pés fora do carro, respirei fundo. Era agora ou nunca. Entrei no banheiro, mas não fiquei lá. Em vez disso, fui direto ao frentista. "Por favor, me ajuda. Eles estão tentando me levar para algum lugar." Falei rápido, com o coração na boca. Ele me olhou, confuso, e depois virou a cabeça. Foi aí que percebi que Caio estava vindo atrás de mim. "Tá tudo bem, moça?" Caio disse com aquele tom cínico. O frentista baixou os olhos, claramente intimidado. Eu sabia que ele não ia me ajudar. Sem pensar, corri em direção ao matagal que ficava atrás do posto. Ouvi os gritos de Caio e Pedro atrás de mim. "Pega ela não vai longe." Minha única escolha era correr. Correr com tudo que eu tinha. O mato era denso, cheio de galhos e pedras que arranhavam minhas pernas e braços, mas eu não parei. Meu corpo estava em modo automático, movido pelo puro medo. Eu precisava sobreviver. Os gritos deles ecoavam pela escuridão, misturados com o som dos meus passos desesperados. Eu corria sem olhar para trás, tropeçando em galhos e pedras, enquanto o mato arranhava minha pele. O medo era tão grande que eu mal sentia a dor. Tudo o que importava era sair dali viva. "Volta aqui, você tá ferrada!" gritou Pedro, e sua voz parecia cada vez mais perto. Caio ria alto, como se estivesse se divertindo com a situação. Cada som deles me fazia correr mais rápido, mas eu sabia que não aguentaria por muito tempo. Cheguei a um pequeno riacho e a água gelada me fez hesitar. Mas eu sabia que precisava usá-lo. Entrei devagar, tentando não fazer barulho, e me abaixei, escondendo o corpo atrás de algumas pedras. A água era fria, cortante, mas eu me obriguei a ficar ali, imóvel, enquanto ouvia os passos deles se aproximando. "Ela deve ter vindo por aqui", Pedro disse, com raiva. Caio respondeu rindo. "Ela acha que pode se esconder de mim. Eu vou achar essa garota." Eu segurei minha respiração, tentando não fazer nenhum som. O frio da água me fazia tremer, mas eu sabia que qualquer movimento poderia me entregar. Fechei os olhos e rezei para que eles fossem embora. Depois de alguns minutos que pareciam horas, os passos começaram a se afastar. Esperei até ter certeza de que eles não estavam mais por perto antes de sair da água. Me arrastei pelo mato, os dentes batendo de frio, mas com um único pensamento na cabeça: sobreviver. Depois de caminhar em silêncio por um tempo, avistei uma luz ao longe. Meu coração acelerou. Era um pequeno acampamento com 2 barracas e um casal sentado perto de uma fogueira. Corri na direção deles, sem me preocupar com o barulho que fazia. "Por favor, me ajuda! Tem gente atrás de mim!" Eu gritei. E os 2 se levantaram, assustados. O homem pegou uma lanterna e tentou entender o que estava acontecendo. "Calma, o que aconteceu?" Antes que eu pudesse responder, ouvi passos no mato. Pedro e Caio estavam chegando. "Aí está ela!" Caio gritou, e o casal percebeu que a situação era séria. O homem se posicionou na minha frente, segurando um pedaço de madeira que usava como apoio. "Vocês não vão levar ela", ele disse firme. Pedro deu um passo à frente, mas hesitou ao ver que o homem não ia recuar.
Caio, mais impulsivo, tentou avançar, mas o homem o empurrou com força, derrubando-o no chão. Foi nesse momento que ouvi o som das sirenes. O casal tinha chamado a polícia enquanto eu explicava o que estava acontecendo. Pedro e Caio trocaram olhares e correram para o mato, mas Caio foi lento demais. Os policiais chegaram rápido, cercando a área e conseguindo prendê-lo. Eu nunca senti tanto alívio na vida. Estava salva. Depois daquela noite, tudo mudou. Passei horas na delegacia, contando cada detalhe do que aconteceu. A polícia me disse que Pedro e Ana eram conhecidos por atraírem vítimas em situações vulneráveis e que Caio tinha antecedentes por agressão. Eles estavam envolvidos em outros casos, mas a maioria das vítimas nunca teve coragem de denunciar. Voltar para casa foi estranho. Meu quarto, que sempre foi meu refúgio, parecia vazio e frio. Eu mal dormi nas primeiras noites, revivendo cada momento em pesadelos que me faziam acordar suando frio. Mas aos poucos comecei a me reconstruir. A experiência me marcou, mas também me ensinou a confiar nos meus instintos. Aquela sensação de que algo estava errado, nunca mais vou ignorar. Hoje, conto minha história não só para desabafar, mas para alertar outras pessoas. Nunca confie cegamente em estranhos, por mais amigáveis que pareçam. Priorize sua segurança acima de tudo. E se algo dentro de você disser que algo está errado, ouça. Foi isso que salvou minha vida. Acho que, no fundo, sobreviver é sobre isso. Encontrar força mesmo quando tudo parece perdido. Eu encontrei. Quando fui contratado como segurança da balada Lux, imaginei que seria só mais um emprego. Nada demais, só vigiar a entrada, evitar confusões e ir embora com o bolso um pouco mais cheio no fim do mês. Era uma boate famosa em São Paulo, cheia de gente bonita, música alta e bebidas caras. Parecia o lugar perfeito para alguém como eu, que precisava urgentemente de um emprego e não queria se envolver em nada complicado. Logo no meu primeiro dia, o gerente Marcos me chamou na sala dele. Um cara bem alinhado, de terno impecável e com um jeito educado que me deixava desconfiado. Ele explicou as regras básicas. Faça seu trabalho, evite problemas e, acima de tudo, fique fora das áreas restritas. Na hora, aquilo não me pareceu estranho. Toda empresa tem suas regras, certo? O clima na boate era animado, mas algo parecia fora do lugar. Os funcionários falavam baixo, trocavam olhares rápidos e interrompiam conversas sempre que eu me aproximava. Talvez fosse coisa da minha cabeça, pensei. Afinal, eu era um novato. Decidi ignorar e me concentrar no trabalho. Uma noite, enquanto cuidava da área VIP, percebi algo que fez meu estômago revirar. César, um dos seguranças mais antigos, estava sempre por lá, mas tinha um jeito estranho de agir. Ele observava as clientes, principalmente as mais jovens, com um olhar que me incomodava. Nessa noite específica, ele saiu com uma garota que estava claramente desconfortável. Quando voltaram, ela parecia mais ansiosa do que antes, evitando contato visual com qualquer um. Eu sabia que não devia me meter, mas aquilo me deixou inquieto. Mais tarde, enquanto recolhia copos na área VIP, achei um celular no chão. A capa era chamativa, provavelmente de uma das garotas. Antes que eu pudesse levar o aparelho para a recepção, uma notificação apareceu. Entrega confirmada, aguardando instruções. Meu coração disparou. Entrega, instruções. Aquilo não fazia sentido, mas era suspeito demais para ser ignorado. Decidi guardar o celular comigo por enquanto e observar. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção em César. Ele era discreto, mas eu percebia seus olhares furtivos e a maneira como saía de fininho durante as noites mais movimentadas. Decidi segui-lo uma noite. Era arriscado, mas a curiosidade me consumia. Depois do expediente, vi César sair por uma porta lateral e entrar em um carro preto.
Peguei minha moto e fui atrás. Ele dirigiu até um galpão abandonado em um bairro afastado. De dentro do galpão, ouvi vozes e depois gritos abafados. Meu corpo congelou. Eu queria entrar, mas sabia que seria perigoso. Então, voltei para casa com aquela cena gravada na memória. No dia seguinte, tudo parecia normal na boate, mas agora eu via o lugar com outros olhos. Os olhares suspeitos, as áreas restritas, a atitude de Marcos. Tudo fazia sentido. A boate não era apenas um lugar de festa. Era fachada para algo muito mais sombrio. Eu sabia que precisava de provas antes de ir à polícia. Decidi instalar uma câmera escondida no corredor que levava à área VIP, onde César costumava agir. Também comecei a gravar conversas nos bastidores com meu celular. Uma noite peguei César no telefone, falando sobre mercadorias e entregas urgentes. Minhas mãos tremiam enquanto gravava. Cada palavra que ele dizia era mais assustadora que a anterior. Enquanto eu reunia provas, comecei a perceber que Marcos estava me observando mais de perto. Ele fazia perguntas que pareciam inocentes, mas tinham um tom suspeito. "Tudo bem por aqui, Júlio? Notou algo estranho?" Eu sabia que estava pisando em gelo fino. O plano era simples: coletar o máximo de evidências possíveis e entregar tudo às autoridades. Mas cada vez que eu entrava na boate, sentia que alguém podia me descobrir a qualquer momento. Tudo desabou na sexta-feira. A boate estava lotada, mais movimentada do que nunca. No meio da multidão, percebi uma garota nova no VIP. Ela estava acompanhada de César e parecia desconfortável, olhando em volta como se procurasse uma saída. Meu instinto gritou: era agora ou nunca. Enquanto César a levava para o corredor, comecei a segui-los. Estava com meu celular preparado para gravar. Quando cheguei perto, César me viu. Seus olhos ficaram arregalados e ele tentou disfarçar. "Júlio, tá fazendo o que aqui?" perguntou com a voz tensa. "Só cuidando da segurança, César. E você?" retruquei, tentando manter a calma. Antes que ele pudesse responder, a garota começou a chorar. Ela murmurou algo sobre querer ir embora, mas César a segurou pelo braço. Meu sangue ferveu. Sem pensar, avancei nele. A briga foi rápida, mas intensa. César tentou me imobilizar, mas consegui derrubá-lo. A garota aproveitou para correr e eu a segui. Saímos da boate e fomos direto para a delegacia. Entreguei meu celular com as gravações e contei tudo o que sabia. A polícia agiu rápido, organizando uma operação para invadir o galpão. No dia seguinte, fui chamado para acompanhar a ação. O que vi lá dentro me deixou em choque. Várias jovens trancadas, aterrorizadas, mas aliviadas ao verem os policiais. César, Marcos e outros funcionários da boate foram presos. Mas o que me deixou mais surpreso foi descobrir que Marcos era o líder do esquema. Ele usava a boate como fachada para atrair vítimas, enquanto César fazia o trabalho sujo. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. As lembranças das pessoas que vi no galpão e os riscos que corri me assombram até hoje. Mas sei que fiz a coisa certa. Se tem algo que aprendi, é que o mal pode estar nos lugares mais improváveis, escondido atrás de sorrisos falsos e luzes brilhantes. Contar essa história é minha forma de alertar os outros. E você que está ouvindo isso, não ignore os sinais. Preste atenção no que acontece ao seu redor. Você nunca sabe quando pode fazer a diferença. Sexta-feira. Depois de uma semana infernal no trabalho, parecia a noite perfeita para sair e relaxar. Eu não era muito de balada, mas o Marcos, meu melhor amigo, insistiu tanto que acabei cedendo. "Gabriel, a Neon Club é outra vibe, mano. Você não vai se arrepender", ele dizia, com aquele entusiasmo que sempre me fazia concordar com as ideias dele. Chegamos na Neon Club perto das 11 da noite
e o lugar já estava lotado. As luzes piscando, o som vibrante do DJ e aquela mistura de perfumes caros com cheiro de álcool formavam um ambiente caótico, mas viciante. Estávamos em 5, eu, Marcos, Juliana, que era nossa amiga de infância, Renata, sempre mais reservada, e Diego, o confiante do grupo que achava que sabia de tudo. A noite estava animada, cheia de risadas e drinks. Era aquele tipo de momento em que você pensa que nada pode dar errado. Até que Juliana recebeu um papel de um garçom. Era um convite para um after party exclusivo. É disso que eu tô falando, Diego exclamou animado. O endereço era num bairro afastado e o garçom garantiu que seria inesquecível. Apesar de achar aquilo esquisito, não quis ser o chato do grupo. Afinal, eu já tinha saído da minha zona de conforto só por estar ali. Era só mais um lugar, certo? A gente saiu da Neon Club por volta das 3 da manhã. Diego dirigia todo empolgado, enquanto seguíamos o GPS até o endereço do after party. Quanto mais nos afastávamos do centro, mais as ruas ficavam desertas e mal iluminadas. O lugar parecia no meio do nada. Finalmente, chegamos a um galpão grande, com paredes desgastadas e portões enferrujados. "É aqui?" Juliana perguntou, claramente desconfortável. "Relaxa, Juliana. É assim mesmo. Underground, entende?" Respondeu Diego, tentando animar a galera. Na entrada, 2 homens grandes vestidos de preto nos deixaram passar sem questionar nada. Isso deveria ter sido meu primeiro alerta. Lá dentro, a música alta e as luzes piscantes criavam uma atmosfera estranha. Tinha pouca gente no local e todos pareciam evitar contato visual. O cheiro de álcool era forte, mas o que realmente me incomodava era o silêncio entre as pessoas. Ninguém conversava, só observavam. Juliana se aproximou de mim. "Gabriel, isso tá errado. Vamos sair daqui." Eu concordei imediatamente, mas antes que pudéssemos fazer algo, Renata e Diego já estavam no meio da pista, dançando como se nada tivesse acontecido. "Relaxa, Gabriel, você tá paranoico", Marcos disse rindo. Mas não era paranoia. Alguma coisa naquele lugar estava fora do normal. Eu decidi acompanhar a Juliana até a saída. "Se você não quer ficar, eu também não fico", eu disse, tentando soar confiante, embora meu coração estivesse disparado. Quando chegamos à porta, ela estava trancada. Juliana me olhou com os olhos arregalados. "Gabriel, a porta não abre." Tentei não entrar em pânico. Talvez fosse apenas uma medida de segurança, mas algo no fundo da minha mente gritava que aquilo não era normal. Voltei até o grupo e puxei Marcos de lado. "Cara, a porta tá trancada. Isso não tá certo." Ele riu, achando que eu estava exagerando, mas concordou em checar. Enquanto ele verificava a porta, eu percebi algo que não tinha notado antes. Câmeras. Elas estavam espalhadas pelo teto, apontadas para diferentes direções. Não eram câmeras comuns de segurança. Pareciam estar ali para monitorar cada movimento das pessoas. "Gabriel, a porta está mesmo trancada", Marcos finalmente admitiu. Foi nesse momento que os 2 caras grandes da entrada entraram na sala. Eles estavam sérios, quase frios, e começaram a fechar as cortinas das janelas. O lugar ficou mais escuro, mais abafado. "Fica calmo", Marcos disse, mas era impossível. Eu sabia que aquilo estava longe de ser só uma festa. As luzes do galpão se apagaram de repente e a música parou. Todo mundo congelou no lugar. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz grave e autoritária ecoou pelo espaço. "Todo mundo para a sala dos fundos, agora!" Os 2 homens armados começaram a empurrar as pessoas. Ninguém teve coragem de resistir. Eles nos levaram para uma sala pequena e suja, com paredes de concreto e uma lâmpada que piscava no teto. Lá mandaram a gente esvaziar os bolsos e colocar tudo no chão. Celulares, carteiras, qualquer coisa de valor. "Vocês acham que isso aqui é uma festa?" O homem maior disse, rindo de um jeito que me deu calafrios. "Bem-vindos ao nosso negócio."
Juliana começou a chorar e Renata a abraçou, tentando acalmá-la. Diego, que sempre se achava o dono da situação, agora estava quieto, pálido. Eu sentia meu estômago revirar. O pior era não saber o que viria a seguir. O líder do grupo explicou que eles pediriam resgates às nossas famílias. E se ninguém pagasse, bem... Ele não precisou terminar a frase. O silêncio na sala já dizia tudo. A sala onde nos jogaram era um cubículo abafado e fedia a mofo. O silêncio pesado só era interrompido pelos soluços da Juliana e pelo som irritante da lâmpada piscando. Ninguém tinha coragem de falar alto, mas dava para sentir o pânico nos olhos de todo mundo. Foi o Marcos quem quebrou o silêncio. Ele me cutucou e sussurrou: Gabriel, a gente não pode ficar aqui esperando. Esses caras não vão nos deixar sair vivos. Eu sabia que ele estava certo, mas só de pensar em tentar algo, minhas mãos já suavam. Enquanto os sequestradores discutiam algo fora da sala, Marcos começou a vasculhar com o olhar cada canto do lugar. Ele encontrou um pedaço de ferro enferrujado no chão, talvez parte de uma prateleira velha. Se eles entrarem aqui distraídos, a gente tem uma chance, ele murmurou. Aquilo parecia loucura, mas era a única ideia. Um dos caras voltou para a sala sozinho, segurando um celular. Ele parecia ocupado, digitando algo, talvez uma mensagem de resgate. Foi então que Marcos fez sinal. Ele segurava o ferro escondido nas costas. Tudo aconteceu muito rápido. Marcos avançou, tentando acertar o homem. Eu pulei junto, mas o cara era maior e muito mais forte. O golpe só o fez tropeçar e ele gritou por ajuda. O barulho chamou os outros sequestradores. Em questão de segundos, 3 deles invadiram a sala, armados e furiosos. Eu mal tive tempo de reagir antes de ser jogado no chão com um soco. Marcos também foi derrubado, o ferro arrancado de sua mão e jogado longe. Vocês acham que podem brincar com a gente? Gritou o líder, apontando uma arma diretamente para a cabeça do Marcos. Juliana soltou um grito desesperado, mas Renata a puxou, tentando protegê-la. Se tentarem algo assim de novo, vou começar a tirar um por um de vocês, o líder rosnou. Ele parecia falar sério. Como punição, eles decidiram levar o Diego para uma sala separada. 2 homens o arrastaram para fora enquanto ele gritava: Não! Não! Por favor! O silêncio que ficou na sala foi ainda mais aterrorizante do que os gritos. Ninguém conseguia olhar um para o outro. A cada som que vinha do corredor, minha mente imaginava o pior. Alguns minutos depois, ouvimos os gritos abafados do Diego. Meu coração parecia querer sair pela boca. Quando finalmente trouxeram o Diego de volta, ele estava ensanguentado, com o rosto inchado e andando com dificuldade. Renata começou a cuidar dele do melhor jeito que podia, mas era claro que o impacto psicológico foi muito maior do que o físico. Marcos olhou para mim, a expressão de culpa clara no rosto. A gente precisa ser mais esperto. Não podemos falhar de novo. Depois do que aconteceu com o Diego, todo mundo ficou ainda mais tenso. Eu não conseguia tirar a imagem dele da cabeça, mas o Marcos estava certo. A gente tinha que tentar de novo, só que com mais cuidado. Passamos horas observando os sequestradores. Eles não sabiam que nós estávamos prestando atenção em cada movimento. Descobrimos que eles seguiam um padrão. A cada hora, um deles saía para fumar ou atender uma ligação, deixando apenas 2 homens na vigilância. Renata foi essencial nesse momento. Ela conseguiu improvisar um curativo melhor para o Diego, usando pedaços de pano e água de uma garrafa que eles haviam deixado. Enquanto isso, eu e Marcos traçávamos um plano. Ele encontrou um pedaço de vidro no canto da sala e eu escondi a faca que ainda tinha da primeira tentativa. Dessa vez, a gente sabia que não podia vacilar. O momento de agir chegou durante uma troca de turno. Só um dos sequestradores estava na sala com a gente e ele parecia distraído, mexendo no celular. Renata fingiu que o Diego estava piorando e começou a gritar: Ele está morrendo! Me ajudem!
Ela implorava com lágrimas nos olhos. Quando o homem se aproximou, eu e Marcos entramos em ação. Marcos foi o primeiro a avançar, usando o pedaço de vidro para atacar a perna do sequestrador. Ele caiu no chão, gritando de dor. Mas antes que ele pudesse reagir, eu já estava sobre ele, segurando sua arma. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que não podia hesitar. "Fiquem atrás de mim!" gritei para o grupo. Os gritos chamaram a atenção dos outros sequestradores. Ouvi passos pesados vindo na nossa direção. Não tínhamos muito tempo. Pegamos tudo o que podíamos e saímos correndo pelo corredor, tentando lembrar o caminho até a saída. A adrenalina era tanta que eu mal sentia meus próprios passos. Quando chegamos na porta principal, ela ainda estava trancada. "Droga!" Juliana gritou desesperada. Foi então que Renata apontou uma saída lateral. Era um portão pequeno, mas também estava trancado com cadeado. Usando a faca, Marcos conseguiu arrebentar o cadeado. O som ecoou pelo galpão e os passos dos sequestradores ficaram mais próximos. Quando finalmente abrimos o portão, corremos para fora como se nossas vidas dependessem disso. E de fato dependiam. A estrada era deserta e o céu começava a clarear. Foi só quando vimos os faróis de um caminhão ao longe que começamos a sentir alguma esperança. O caminhoneiro que parou para ajudar parecia em choque quando nos viu. "O que aconteceu com vocês?" ele perguntou enquanto nos colocava na cabine. Mal conseguíamos responder. Cada um de nós estava consumido pelo medo e pelo alívio de ter escapado. Ele ligou para a polícia, que chegou ao local rapidamente. Quando entraram no galpão, os sequestradores já tinham fugido, mas encontraram nossas coisas e evidências suficientes para começar uma investigação. Apesar disso, eu sabia que aquele lugar ficaria para sempre na minha memória. Nos dias que se seguiram, foi difícil voltar ao normal. Diego passou semanas internado, se recuperando dos ferimentos. Renata começou terapia e nos encorajou a fazer o mesmo. Eu sonhava com aquela noite quase todas as vezes que fechava os olhos. Os gritos, os passos, a sensação de que a qualquer momento tudo podia acabar. Hoje, olhando para trás, percebo que tivemos sorte, mas também entendi que ignorar os sinais de perigo nunca é uma boa ideia. Aquela noite mudou minha vida, mas também me ensinou uma coisa: não importa quão difícil pareça, você sempre tem que lutar, porque às vezes sobreviver é a única escolha. Trabalhar no Sublime Club, no coração de São Paulo, era o que muita gente chamaria de vida perfeita. Imagina só, noites iluminadas por luzes vibrantes, DJs famosos, gente bonita gastando sem pensar duas vezes, e eu, no centro disso tudo, como promotor de eventos. Meu trabalho era garantir que a casa estivesse lotada e que as noites fossem memoráveis. E olha, eu era bom nisso. Mas por trás de toda aquela energia sempre existia algo fora do lugar. Não era só o Vitor, um dos sócios, que me deixava desconfortável com seu jeito calculista. Era a sensação de que havia coisas acontecendo ali que ninguém via ou fingia não ver. Às vezes eu via seguranças entrando e saindo apressados por uma porta discreta atrás do bar. Outras vezes, clientes sumiam do nada e ninguém parecia notar. Tudo isso me deixava com um pé atrás, mas eu nunca dava muita bola. Até que uma noite, Vitor me chamou ao escritório dele. Ele estava com aquele sorriso gelado que nunca inspirava confiança. "Marcos, a gente precisa conversar. Tem algo que eu quero te mostrar", disse ele, abrindo uma porta embutida na parede. Uma porta que eu nunca tinha notado antes. Descemos por uma escada estreita e mal iluminada, o som da música ficando cada vez mais distante. Lá embaixo, o contraste era assustador. O porão parecia um lugar saído de um filme de máfia. Paredes de concreto, luzes fluorescentes tremeluzindo e uma mesa no centro da sala com documentos espalhados. Ao redor,
3 homens estavam sentados, todos com uma expressão séria. Marcos, quero que conheça a parte do clube que ninguém vê, disse Vitor, acenando para eu me aproximar. Ele começou a explicar que aquele espaço era reservado para negócios importantes. A conversa logo mudou para chantagens e favores que ele e os outros usavam para controlar pessoas influentes. Aqui, garantimos que todo mundo jogue no nosso time, ele disse, entregando um envelope grosso com dinheiro. Eu saí daquele porão com o estômago revirado. Aquilo não era só uma boate, era uma armadilha, e eu estava bem no meio dela. Nos dias seguintes, comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Sempre havia algo estranho acontecendo no clube. Um cliente que discutiu com Vitor desapareceu da lista de frequentadores. Um garçom, meu amigo Pedro, sumiu sem deixar rastro depois de reclamar sobre algo que ouviu no porão. Curioso e assustado, decidi investigar. Uma noite, aproveitei um intervalo entre os eventos para explorar o porão enquanto Vitor não estava. Lá, encontrei um arquivo com pastas marcadas com nomes de pessoas e empresas. Havia contratos falsificados, fotos comprometedoras e registros de transações de grandes quantias. Mas o que mais me aterrorizou foi uma lista de nomes. Alguns estavam riscados e ao lado de outros lia-se resolvido. Comecei a tirar fotos com meu celular, mas minha paranoia crescia a cada segundo. Quando ouvi passos no corredor, escondi o celular no bolso e prendi a respiração. Era Vitor. Ele entrou na sala, olhou ao redor e murmurou: "Curiosidade demais sempre tem um preço." Meu coração quase parou. Decidi que não podia ficar parado. Com as provas que tirei, procurei Renato, um amigo jornalista de confiança. Contei tudo e ele concordou em me ajudar, mas me avisou: "Você está lidando com gente perigosa, Marcos. Isso não vai ser fácil." No clube, fiz o possível para agir normalmente. Continuei promovendo eventos, sorrindo e fingindo que nada havia mudado. Mas minha cabeça estava um caos. Eu sabia que Vitor desconfiava de mim. Ele me chamava para reuniões frequentes no porão, onde falava de lealdade e jogo limpo. Cada palavra parecia uma ameaça disfarçada. Certo dia, Vitor me chamou para uma conversa no porão. Ele parecia ainda mais sombrio. "Marcos, você tem sido um bom jogador, mas eu sei quando alguém tenta sair da linha. E você sabe o que acontece com quem nos trai." O tom dele era tão gelado que eu mal conseguia respirar. Saí dali decidido. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Chegou a noite decisiva. Vitor me pediu para descer ao porão novamente. Dessa vez, havia algo diferente no ar. Ele me esperava ao lado de 2 seguranças. No centro da sala, uma cadeira estava posicionada de frente para uma câmera. Meu sangue gelou. "Hoje vamos resolver tudo, Marcos. Ou você está comigo, ou está contra mim", disse Vitor enquanto os seguranças bloqueavam a porta. Era claro que eu não sairia dali sem uma decisão. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída. Lembrei do painel de segurança que controlava a porta e montei um plano rápido. Com uma desculpa, pedi para pegar um copo d'água em uma das caixas empilhadas. Aproveitei o momento para derrubar a pilha, criando uma distração. Corri até o painel e, com as mãos tremendo, digitei o código que tinha decorado. A porta se abriu e eu disparei para as escadas. O som dos seguranças correndo atrás de mim fazia meu coração acelerar. Quando alcancei o salão principal, a música e a multidão me deram cobertura. Corri até a saída e entrei no primeiro táxi que vi. "Anda! Qualquer lugar longe daqui!" gritei para o motorista, enquanto meu coração ainda parecia querer sair do peito. A primeira coisa que fiz foi encontrar Renato. Entreguei tudo para ele. As fotos, os áudios que gravei no porão e meu relato completo. Ele ficou chocado, mas determinado a expor a operação de Vitor. "Com isso, a gente derruba esse esquema, mas você precisa se proteger", ele disse. Os dias seguintes foram tensos.
Renato começou a publicar as informações aos poucos enquanto a polícia investigava o caso. Em menos de uma semana, o Sublime Club foi fechado e Vitor e seus cúmplices foram presos. Eu pensei que tudo estava resolvido, mas os pesadelos continuaram. Às vezes, eu ainda sentia que estava sendo seguido, como se o fantasma daquele lugar ainda me perseguisse. Hoje, conto essa história como um alerta. Por trás do glamour e das luzes, pode haver algo muito mais sombrio. Nunca subestime o que as pessoas são capazes de fazer por poder. E mais importante, nunca ignore os sinais de que algo está errado. Quer ouvir mais relatos como esse? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Era uma sexta-feira dessas que prometiam. Depois de uma semana inteira de trabalho puxado, meus amigos praticamente me arrastaram para sair. A gente sempre ia na mesma boate, o Clube Luminari, um lugar famoso em São Paulo, cheio de música boa e gente animada. Eu não estava muito no clima, mas sabe como é? Acabei indo. A noite começou como qualquer outra. O lugar estava lotado, com aquele cheiro de perfume misturado com fumaça de gelo seco. As luzes piscavam sem parar e o som era tão alto que a gente tinha que gritar para conversar. Peguei uma cerveja no bar e fui me enturmando. Tudo parecia normal, mas olhando para trás agora, tinha alguma coisa no ar. Não sei explicar, só sei que estava lá. Meu amigo Rafael era o mais animado do grupo. Ele sempre puxava assunto com todo mundo, fazia a gente rir e naquela noite ele estava ainda mais elétrico. Enquanto conversávamos, ele apontou para o banheiro e soltou rindo. Dizem que quem entra ali nunca volta. Eu ri, achando que era só mais uma das brincadeiras dele, mas tinha alguma coisa no jeito que ele falou que ficou martelando na minha cabeça. Foi então que um cara no bar, que eu nunca tinha visto na vida, se aproximou e comentou: "É sério isso aí que ele falou? Esse banheiro já viu mais gente sumir do que você imagina." Eu ri de novo, meio desconfortável, e respondi que não acreditava nessas coisas. Ele deu de ombros e saiu andando, como se não quisesse se aprofundar no assunto. Aquilo me deixou intrigado, mas como todo mundo, deixei para lá e continuei curtindo a noite. Já passava da meia-noite quando Rafael disse que ia ao banheiro. A gente nem deu muita bola, continuamos dançando e rindo. Só que, depois de uns 20 minutos, percebi que ele ainda não tinha voltado. Fui atrás dele. O banheiro masculino era no final de um corredor estreito, e quando entrei, não tinha ninguém lá dentro. Estranhei, mas pensei que ele pudesse ter saído para fumar ou algo assim. Saí perguntando pelos seguranças se tinham visto um cara com a descrição dele, mas a resposta foi sempre a mesma: não vi ninguém. Foi então que algo me chamou a atenção. Uma porta lateral dentro do banheiro. Ela parecia antiga, diferente do resto da boate. Era de madeira, com um trinco meio enferrujado. Tentei abrir, mas estava trancada. Quando perguntei a um segurança sobre aquilo, ele só balançou a cabeça e disse: "Nada para você se preocupar, parceiro. Volta para a festa." Meu estômago embrulhou. Aquele cara parecia saber mais do que dizia. Voltei para o grupo, tentando disfarçar minha preocupação, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada. Rafael não atendia o celular, não respondia às mensagens e parecia ter desaparecido. Foi então que me dei conta. A última vez que alguém tinha visto ele foi entrando naquele banheiro. A sensação de que alguma coisa estava muito errada não saía da minha cabeça. Eu não conseguia ignorar o fato de que Rafael simplesmente tinha desaparecido. Meus amigos tentaram me acalmar, dizendo que ele podia ter encontrado alguém e ido embora sem avisar. Mas isso não fazia sentido. Não era o tipo de coisa que ele faria. Decidi voltar ao banheiro, mesmo com aquela ideia desconfortável martelando. O segurança que tinha me dado aquela resposta estranha ainda estava lá, me olhando de canto de olho.
Resolvi testar a sorte e perguntei de novo sobre a porta lateral. Ele só bufou e disse: "Cara, já falei, isso não é da sua conta." Mas enquanto ele respondia, percebi que uma garçonete jovem, que carregava uma bandeja de drinks, dava pequenos olhares para a gente. Quando o segurança saiu, ela se aproximou e falou baixo, quase sussurrando: "Você está procurando alguém, né?" Contei sobre Rafael, e ela me olhou com um misto de pena e medo. Amanda, esse era o nome dela, me puxou para um canto mais reservado e começou a falar rápido. Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Algumas pessoas já desapareceram, principalmente caras que vêm sozinhos ou em pequenos grupos, sempre no banheiro. A gerência nunca fala nada, mas tem algo errado com aquela porta. Perguntei se ela sabia o que tinha lá atrás, e ela negou, mas contou que às vezes ouvia barulhos esquisitos vindo daquele corredor. Passos, coisas caindo, vozes. A diretoria dizia que era uma área de manutenção, mas Amanda não parecia convencida. E agora, nem eu estava. Ela hesitou, mas me levou até a tal porta. Não tinha ninguém por perto, então aproveitei para tentar abrir de novo. Estava trancada como antes, mas Amanda apontou para um molho de chaves pendurado no fundo do balcão de outro funcionário. "Se você quer mesmo saber, talvez isso ajude, mas cuidado." Amanda voltou ao trabalho e eu, com o coração disparado, roubei as chaves enquanto ninguém estava olhando. Voltei ao banheiro e, com as mãos tremendo, enfiei a chave no trinco da porta lateral. Um clique suave. Ela abriu. O que eu vi me deu um nó no estômago. O corredor era escuro, com paredes manchadas de algo que parecia ferrugem. O cheiro era forte, metálico, como sangue seco, misturado com produtos de limpeza. As luzes piscavam, mas o suficiente para me deixar ver o chão. Carteiras, celulares e até uma mochila estavam espalhados por ali, como se alguém tivesse deixado tudo para trás às pressas. Fui avançando devagar, tentando não fazer barulho. O corredor parecia não ter fim, mas de repente ouvi passos atrás de mim. Me escondi atrás de uma pilha de caixas e espiei. 2 caras enormes, vestidos de preto, carregavam algo que parecia ser uma pessoa desacordada. Meu coração quase saiu pela boca quando percebi que era Rafael. Eles abriram uma porta no final do corredor e desapareceram com ele. Eu queria fazer algo, gritar, correr, mas sabia que se me pegassem, eu seria o próximo. Fiquei ali, imóvel, esperando que os passos sumissem na distância. Quando achei que era seguro, comecei a recuar lentamente pelo corredor, tomando cuidado para não derrubar nada. Mas aí, ouvi um barulho atrás de mim. Algo caiu. Meu coração parou. O som ecoou no corredor como uma explosão e meu coração parecia que ia sair pela boca. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ouvi passos rápidos vindo na minha direção. Eles tinham me ouvido. O pânico tomou conta, mas uma coisa era clara. Eu precisava sair dali, e rápido. Corri pelo corredor sem olhar para trás. As luzes piscavam e cada sombra parecia ganhar vida. Ao fundo, os gritos dos homens ficavam mais altos. Eles sabiam que eu tinha visto algo que não deveria. Ao chegar de volta à porta por onde entrei, tentei fechá-la atrás de mim, mas ela emperrou. Droga! Não tinha tempo para insistir, então continuei correndo em direção à saída da boate. O som da música parecia mais distante a cada passo, abafado pelo som dos meus próprios pés batendo no chão. Quando finalmente vi a pista de dança de novo, me misturei à multidão, tentando parecer o mais normal possível. Olhei em volta, procurando Amanda, mas ela não estava em lugar nenhum. Talvez ela tivesse sido pega por me ajudar, e isso só aumentava meu desespero. Fui direto para a saída, mas não sem notar os seguranças me encarando de longe, como se soubessem exatamente o que eu tinha visto. Quando finalmente atravessei as portas da boate, o ar fresco da rua me atingiu como um soco. Era a minha chance. Liguei para a polícia enquanto corria pela calçada.
quase tropeçando de tão rápido que andava. Quando os policiais chegaram, contei tudo. Falei sobre o corredor, sobre Rafael e os homens que vi carregando ele. Mostrei os pertences que vi lá dentro. Mas, para minha surpresa, os policiais pareciam desconfiados, como se aquilo fosse uma história inventada por alguém bêbado. Eles até foram ao Clube Luminari, mas quando voltaram, disseram que não encontraram nada fora do comum. O caso foi arquivado como desaparecimento, como tantos outros. A boate continuou funcionando e as pessoas continuaram indo lá, sem ideia do que acontecia nas sombras daquele lugar. Nunca mais ouvi falar de Rafael nem de Amanda. Hoje, quando vejo as luzes de qualquer balada, sinto um arrepio que percorre meu corpo. Não é medo, é algo mais profundo. Um aviso. Porque eu sei o que vi e sei o quão perto estive de ser só mais um desaparecido no banheiro do Clube Luminari. Se algum dia você decidir ir a um lugar assim, fique atento. Nem tudo é diversão e nem sempre quem entra sai. Trabalho como segurança na Boate Aurora há uns 3 anos. Não é um lugar ruim, sabe? Sempre cheio, gente animada, música alta. O tipo de ambiente onde as pessoas querem esquecer os problemas da semana. Meu trabalho? Garantir que isso aconteça sem confusão. Naquela noite, tudo parecia normal. A fila na porta estava grande, o som de funk estourava lá dentro e eu fazia meu usual. Revisava bolsas, barrava os mais exaltados e trocava uma ideia com o Rafael, outro segurança. O fluxo de gente entrando não parava e o relógio já passava da meia-noite. Eu tinha a sensação de que o público estava mais nervoso, sabe? Aquela energia diferente que a gente só percebe depois de um tempo na função. De repente, percebi algo estranho. As portas estavam fechadas. Não foi a gente que trancou, nem o gerente avisou nada. A princípio eu achei que fosse algum erro, mas quando tentei abrir, elas não se mexeram. Era como se estivessem emperradas. Rafael, dá uma olhada aqui, chamei. Ele veio até mim com aquela cara de quem não queria perder tempo. Tentamos abrir juntos, mas nada. Foi aí que percebi. Não estávamos no controle da situação. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, vi 3 caras entrando pela porta lateral que dava acesso à área dos bastidores. Eles estavam armados. Congelamos na hora. Não era o tipo de situação com que eu ou qualquer outro segurança estava preparado. Não tinha treino para isso, só a experiência do dia a dia. Eles mandaram todo mundo parar onde estava. Não precisaram gritar muito, só o visual deles já intimidava qualquer um. Máscaras, luvas e aquele jeito de quem não tinha nada a perder. Um deles apontou a arma para o DJ e a música parou. Foi quando o silêncio tomou conta da boate. Todo mundo no chão, gritou o que parecia ser o líder. A galera começou a se abaixar devagar. Alguns choravam, outros nem conseguiam reagir. Meu coração estava na boca, mas eu sabia que precisava manter a calma. Não adiantava entrar em pânico. Olhei para Rafael e fiz um sinal para ele ficar quieto. A última coisa que precisávamos era chamar atenção. Enquanto eles se espalhavam pelo salão, comecei a observar. Pareciam organizados, como se soubessem exatamente o que estavam procurando. Não era só um roubo qualquer. O silêncio era sufocante. Só se ouvia o choro baixo de algumas pessoas e as ordens dos invasores. Cada segundo parecia uma eternidade. Tentei me mexer o mínimo possível, mantendo os olhos nos caras. Não era difícil identificar quem estava no comando. O líder tinha uma postura diferente, falava com firmeza, e os outros sempre olhavam para ele antes de agir. "Cadê ele? Procurem!" gritou o líder, enquanto os outros 2 circulavam entre as pessoas, olhando cada rosto como se estivessem atrás de alguém. Aquilo confirmou minha suspeita. Eles não estavam ali para roubar o caixa da boate. Eles queriam alguém. Mas quem? Enquanto isso, minha cabeça trabalhava a 1000. Precisava pensar em algo.
Mas a verdade é que, sem nenhuma arma ou apoio, a gente não tinha muita escolha. Rafael estava próximo e fiz um sinal com os olhos para ele ficar calmo. Não podíamos reagir sem saber o que estava acontecendo. De repente, um dos caras puxou um garoto pelo braço. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, com a cara apavorada. "É esse aqui?" perguntou, apontando a arma para o líder. "Não", respondeu seco. O garoto foi jogado de volta ao chão. Eles estavam perdendo a paciência, e isso me deixava ainda mais tenso. Foi nesse momento que notei uma garota, não muito longe de mim, mexendo discretamente no celular. Ela devia estar tentando pedir ajuda. O problema era que, se fosse pega, seria um desastre. Dei um jeito de me aproximar dela, rastejando pelo chão. "Guarda isso", sussurrei. "Eles vão te ver." Eu mandei uma mensagem. Ela respondeu com a voz trêmula: "Para a polícia." Aquilo me deu um pouco de esperança, mas também sabia que a polícia não chegaria rápido. São Paulo não é conhecida pela agilidade nesses casos. Mesmo assim, era melhor do que nada. "Fica quieta agora", murmurei. Enquanto isso, Rafael e eu trocamos um olhar. Ele apontou discretamente para a porta lateral que dava para a área dos fundos. Talvez fosse uma chance, mas o problema era o número de reféns. Não dava para sair correndo e deixar todo mundo para trás. A gente precisava esperar o momento certo. A tensão só aumentava. Um dos invasores começou a ficar mais agressivo, chutando cadeiras e ameaçando as pessoas. Ele parecia nervoso, e isso era perigoso. Gente nervosa toma decisões ruins. "Vocês têm 5 minutos para colaborar ou as coisas vão piorar", gritou o líder com a arma em punho. Meu coração disparou. Eu sabia que, se ninguém fizesse nada, eles iriam perder o controle, e quando isso acontecesse, seria o fim. A tensão estava insuportável. O cara que parecia ser o mais nervoso começou a andar em círculos, como se estivesse prestes a explodir. Cada movimento deles parecia meticulosamente cronometrado, mas a pressão estava deixando até os invasores fora de si. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Um dos reféns, um homem mais velho que estava perto da pista, decidiu reagir. Ele tentou correr em direção à saída principal, provavelmente na esperança de conseguir abrir as portas. Antes que pudesse dar 2 passos, o barulho seco de um disparo preencheu o salão. O homem caiu e a boate inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eu queria gritar, mas não podia. A garota ao meu lado começou a chorar baixinho e eu só consegui colocar a mão no ombro dela para tentar mantê-la quieta. "Vai ficar tudo bem", menti, mas nem eu acreditava nisso. Aquela situação era insustentável, mas pelo menos agora eu sabia de uma coisa: eles não estavam brincando. Rafael estava a alguns metros de mim e consegui trocar um olhar com ele. Ambos sabíamos que o tempo estava se esgotando. Ou a polícia chegava logo, ou as coisas iam terminar muito mal. Então, finalmente, o som que todos esperávamos ecoou do lado de fora. Sirenes. As luzes azuis e vermelhas piscavam através das janelas da boate. Era um alívio saber que a ajuda havia chegado, mas também um novo motivo de tensão. Os invasores se olharam, visivelmente nervosos, e começaram a discutir em voz baixa. "Se eles entrarem, a gente leva alguém com a gente", gritou o líder, apontando a arma para o público. Meu coração afundou. Sabia que eles fariam de tudo para não serem pegos. Nesse momento, um dos policiais usou um megafone para tentar negociar. "Sabemos que vocês estão aí, não precisa acabar mal. Vamos conversar." O líder riu e mandou um dos comparsas trancar a porta dos fundos com uma mesa. Eu sabia que não dava mais para esperar. Aquela era a chance de agir. Fiz um sinal rápido para Rafael, que entendeu na hora. Enquanto os invasores estavam distraídos, nos arrastamos em direção à porta lateral. Assim que alcançamos, conseguimos destrancá-la, criando uma rota de fuga. Com isso, algumas pessoas começaram a sair correndo.
Rafael ajudou a empurrar as outras para fora, enquanto eu ficava por último. Não queria deixar ninguém para trás. A polícia percebeu o movimento e aproveitou a distração para invadir. Em questão de segundos, os invasores foram imobilizados. Depois que tudo terminou, o silêncio na boate era quase mais pesado do que o terror que vivemos. As pessoas estavam em choque, algumas chorando, outras abraçando desconhecidos. Eu só conseguia ficar ali, parado, observando enquanto a polícia prendia os invasores e retirava os reféns que ainda estavam dentro. Saí por último junto com o Rafael. Lá fora, ambulâncias chegavam e os sobreviventes eram atendidos. Eu me sentei na calçada exausto. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, olhando para o chão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Uma oficial veio até mim e perguntou se eu estava bem. "Tô inteiro, mas nunca mais vou esquecer essa noite", respondi. Ela sorriu de leve, mas dava para ver que entendia o que eu queria dizer. Sobreviver é uma coisa, mas esquecer... Bom, isso é outra história. Nos dias seguintes, a boate Aurora foi fechada. Muita gente dizia que nunca mais pisaria ali, e eu entendia. Aquilo não era mais um lugar de diversão. Tinha se tornado o cenário de um pesadelo. Eu também decidi que era hora de procurar outro trabalho. Depois daquela noite, percebi que segurança nenhuma vale a vida de alguém. Sempre que penso naquele momento, lembro dos rostos das pessoas que estavam lá. A garota que conseguiu mandar a mensagem de socorro, o homem que tentou fugir e, principalmente, daqueles que não saíram. Apesar de tudo, me orgulho de ter feito minha parte. Não sou um herói, nem quero ser. Sou só alguém que estava no lugar errado, na hora certa, tentando fazer o que podia para sobreviver. E se tem uma coisa que eu aprendi naquela noite, é que, às vezes, a coragem não é sobre lutar, mas sobre esperar o momento certo para agir. Eu ainda consigo ouvir o som daquela música alta e as pessoas gritando, dançando como se fosse a última noite da vida delas. Talvez, para algumas, tenha sido mesmo. Meu nome é Felipe, sou produtor de eventos. Naquela noite eu estava orgulhoso. Organizei uma festa na Ponto Zero, uma das boates mais famosas da cidade. Todo mundo queria estar lá e o lugar estava lotado. Não era só cheio, era absurdamente lotado. A preparação tinha sido corrida, como sempre. Confere lista, verifica DJ, revisa os ingressos vendidos. Tudo parecia estar indo bem até eu perceber que o número de ingressos vendidos era maior do que o normal. Perguntei para o gerente da casa, mas ele só deu de ombros. "Quanto mais gente, melhor, né, Felipe?" Eu ri, meio sem graça, mas lá no fundo algo me incomodava. A boate tinha limites e a gente sabia disso. Quando a festa começou, eu estava lá em cima, no camarote, vendo tudo de um ângulo privilegiado. O som era perfeito, as luzes piscavam em sincronia e o público estava em êxtase. Cada canto estava lotado, até o bar estava com fila para pedir bebida. O gerente veio até mim e deu um tapinha nas minhas costas. "Essa noite vai ser um sucesso, garoto. Vai vendo." Eu forcei um sorriso e continuei observando. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Com o passar das horas, eu comecei a notar que o lugar estava ficando quente demais. No início, achei que era só impressão minha. O público dançando, o movimento, sabe como é. Mas aí comecei a ouvir algumas pessoas reclamando. "Tá quente aqui, né?" uma garota comentou enquanto passava por mim. Outras pessoas abanavam o rosto com as mãos. Fui até o bar perguntar se o ar-condicionado estava funcionando. O barman olhou para mim, suando como se tivesse corrido uma maratona. "Não sei, tá estranho mesmo." Foi aí que senti um cheiro de queimado. Nada muito forte, só uma coisa leve, como se alguém tivesse acendido um fósforo e apagado logo depois. Perguntei para o segurança que estava por perto. Ele deu de ombros, como sempre.
Voltei para o camarote e encontrei o gerente. Comentei sobre o cheiro e ele revirou os olhos. Deve ser da máquina de fumaça, relaxa, Felipe. Mas não era. Eu sabia que não era. Olhando para o salão, vi as luzes começarem a piscar e uma pontada de ansiedade bateu. Algo estava errado e eu não sabia o que fazer. De repente, um barulho alto veio dos fundos. Um som metálico, como se algo tivesse explodido. Olhei para o gerente, que parecia finalmente preocupado. O cheiro de queimado ficou mais forte e eu vi uma fumaça fina subindo no ar. A festa estava prestes a virar um pesadelo. O barulho ecoou por toda a boate e foi como se o tempo congelasse por um segundo. Todo mundo olhou na direção dos fundos, onde a fumaça começava a se espalhar. No início, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Alguns riram, achando que fazia parte do show. Só que eu sabia. Aquilo não era efeito especial. De repente, alguém gritou. Foi o estopim. A multidão começou a se mover como uma onda, empurrando em todas as direções. Pessoas tropeçavam, caíam, e o som de gritos foi ficando mais alto que a música. O fogo apareceu no canto do salão e as chamas se espalharam rápido, como se tivessem vida própria. A fumaça ficou densa em segundos, queimando meus olhos e garganta. Eu tentei descer do camarote para ajudar, mas a escada estava tomada por gente desesperada. Era um empurra-empurra sem fim, e dava para ver no rosto das pessoas o puro pânico. Não tinha mais ordem, só caos. Corri para os bastidores para tentar entender a gravidade da situação. Os extintores estavam lá, mas eram inúteis. O fogo já estava fora de controle. Os seguranças tentavam guiar as pessoas para as saídas, mas os corredores eram estreitos demais. Era impossível passar com tanta gente se espremendo. Eu me perguntei como deixaram aquele lugar funcionar assim. A gente sabia que era arriscado, mas ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Tentei gritar para algumas pessoas manterem a calma, mas ninguém me ouviu. A fumaça estava ficando insuportável e eu comecei a sentir que, se não achasse uma saída logo, não ia sair dali vivo. No meio do desespero, decidi procurar uma rota alternativa. Fui para os bastidores, onde lembrava de ter visto uma porta que levava ao depósito. A fumaça estava tão densa que mal dava para enxergar, mas eu consegui encontrar a entrada. Chamei algumas pessoas que estavam por perto, mas ninguém me seguiu. Elas estavam presas no próprio medo, tentando sair pelas portas principais. O depósito era pequeno, quente, e o ar parecia pesar toneladas. Eu precisava de um plano rápido. Enquanto tateava no escuro, tropecei em algo no chão. Era uma garota, desacordada. Meu coração apertou. Eu queria ajudá-la, mas eu não conseguia nem carregar meu próprio peso direito. Tentei puxá-la pelo braço, mas comecei a tossir tanto que senti minhas forças falhando. Desculpa, sussurrei, quase sem voz. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu sabia que se tentasse salvá-la, nenhum de nós sairia dali. Continuei andando, com as pernas bambas e o peito queimando de tanto respirar fumaça. Finalmente, encontrei uma porta. Ela estava trancada, claro. Bati com toda a força que tinha, mas não abria. Foi aí que achei uma barra de ferro caída no chão e usei como alavanca. Demorou, mas consegui. Quando a porta abriu, um vento gelado bateu no meu rosto e eu soube que ainda tinha uma chance. Saí para o lado de fora e desabei no chão. Olhei para trás e vi o inferno que tinha deixado para trás. Gente se arrastando para fora, gritos desesperados e as chamas consumindo tudo. Era como um pesadelo, só que real, muito real. Quando saí da boate, o ar frio da madrugada parecia cortar minha pele. Mas era melhor do que o calor sufocante e a fumaça tóxica lá dentro. Deitei no asfalto, o corpo tremendo, não sei se de exaustão ou de choque. Olhei em volta e vi outras pessoas que tinham conseguido escapar. Algumas tossiam sem parar, outras choravam descontroladas. Ninguém falava nada, mas os rostos diziam tudo.
desespero, pânico e culpa. Lembro de ter ouvido as sirenes antes mesmo de vê-las. Ambulâncias, viaturas e os caminhões dos bombeiros chegaram aos montes. Eles correram na direção do incêndio, enquanto nós, os sobreviventes, ficamos parados, observando as chamas que continuavam devorando tudo. Era surreal, como se estivesse assistindo a um filme de desastre, mas eu fazia parte dele. Enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo, começaram a organizar os sobreviventes. Um paramédico me alcançou e perguntou se eu precisava de ajuda. Minha garganta estava arranhada e cada palavra era um esforço. Eu tô bem, só cansado. Mas por dentro, eu não estava bem. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto da garota que deixei no depósito. O peso da culpa começou a me esmagar. Logo chegaram os repórteres. Microfones e câmeras surgiam como moscas, buscando um ângulo perfeito para contar a tragédia. Eles perguntavam coisas como: "Você viu como o fogo começou?" Ou "O que aconteceu lá dentro?" Eu não conseguia responder. Minha mente estava presa em flashes. O som dos gritos, o calor das chamas, o rosto das pessoas que não conseguiram sair. Foi só no hospital que consegui respirar um pouco melhor. Fizeram exames rápidos, disseram que eu tinha inalado muita fumaça, mas que ia ficar bem. No entanto, ficar bem parecia impossível. As notícias estavam em todas as telas. O incêndio na boate Ponto Zero já era o assunto do país. O número de mortos e feridos subia a cada hora. Quando ouvi o número final, mais de 100 mortos, meu coração apertou. Eu comecei a chorar de forma silenciosa, quase vergonhosa. Tanta gente que tinha ido à festa para se divertir, pessoas que confiaram em nós, na equipe, e pagaram o preço mais alto. No dia seguinte, voltei ao local do incêndio. O cheiro de queimado ainda impregnava o ar e o prédio era só uma carcaça preta. Havia flores e velas deixadas por familiares e amigos das vítimas. Fiquei lá parado, encarando o que sobrou, com a sensação de que eu também tinha deixado uma parte de mim naquela noite. Comecei a relembrar todos os sinais que ignorei. As portas estreitas, a superlotação, o calor anormal antes de tudo acontecer. Cada detalhe parecia uma sirene de alerta que ninguém ouviu. Senti uma raiva enorme, não só de mim, mas de todo o sistema. Como deixaram aquilo acontecer? Onde estavam as fiscalizações? As pessoas que morreram não tinham que morrer. Decidi que minha história precisava ser contada. Não só por mim, mas por elas. Escrevi tudo com os detalhes mais dolorosos para que ninguém se esquecesse do que aconteceu. Para que outros produtores de eventos, gerentes e donos de casas noturnas aprendessem com isso. Para que ninguém mais tivesse que enfrentar o que eu enfrentei naquela noite. E agora, se você está ouvindo essa história, faça um favor a si mesmo. Não ignore os sinais de perigo. Um lugar lotado pode parecer animado, mas também pode ser uma armadilha. Cuide de você, dos seus amigos e nunca ache que nada pode dar errado, porque quando dá, é rápido demais.